Olá, meu nome é Felipe Fernando Reis Simão. Eu sou aluno do curso de bacharelado em Tradução Francês do Instituto de Letras pela Universidade de Brasília. O título desta pesquisa é Reflexões sobre a tradução do coro da peça Bentude de Kofi Calloway, orientada pela professora doutora Maria da Glória Magalhães dos Reis. Neste trabalho, abordamos a peça Bintu com o objetivo de traduzir e analisar o coro contemporâneo e suas novas funcionalidades, como também traduzi-lo com base em teorias da tradução feminista. Iniciando, podemos dizer que a gente dividiu esse trabalho em três etapas: o coro e coralidade, coro e pintu e tradução feminista. Ah, introduzindo o assunto, tentando abordar de uma forma mais sucinta, falamos do coro, que foi e é uma ferramenta imprescindível no teatro grego, que se ausentou nas obras modernas e contemporâneas, mas tem sido resgatado por dramaturgos do teatro contemporâneo francófono africano, sendo conhecido como coro africano. O coro grego costuma aparecer em casos particulares com a função de converter o autor na voz de uma comunidade para expressar uma ideologia, um combate político e uma religião. Então, o coro Mintu traz novas funções cênicas e dramatúrgicas, com três personagens femininas como coro. A função profética e anunciadora, pois o coro conhece a vida e destino de Bintu. Mas lá vem a família, mas lá vem a sombra da dama com a faca, mas lá vem a hora das grandes resoluções. Bintu tem 13 anos. Então, sua função principal seria de uma personagem onipresente e onisciente, como destaca Virginie Subrier. Pois as características do coro são detectáveis, mas ao mesmo tempo desfocadas, dispersas por uma escrita iconoclasta que recusa a sacralidade do modelo ocidental. Então, nessa peça, a personagem Bintu está presente no coro, fazendo parte dele em alguns momentos. Mesmo assim, eu tinha um sonho pelo qual eu estava disposta a tudo, horas a fio, dias inteiros. Eu me trancava para ensaiar, a fazer, a refazer, os passos e movimentos dos quadris, até o atordoamento, até o esmorecimento. Agora, retomando a ideia de que o coro é um personagem coletivo, é possível dizer que, apesar da singularidade dos três personagens que compõem o coro, elas conseguem representar uma comunidade feminina. E assim, iremos abordar a tradução feminista. De forma bem resumida, o que chamamos de tradução feminista é uma ação política que visa combater a língua dominada pelo homem. Veremos um exemplo citado por Ronnie Bernedy em artigo publicado no periódico canadense, no qual ele tenta exemplificar o uso do inglês com o francês. Por exemplo, dizemos flight attendant e não students. No entanto, é importante compreender que a língua nunca é neutra. Suzanne Le Botinière-Harwood, tradutora e autora de Rebelle infidèle à traduction comme pratique de réécriture au féminin, explica como traduzir avantage avait parlé d'objectivation, mais d'une manière totalement désincarnée, comme si l'histoire était une déesse plénipotentiaire. Em francês, l'histoire, a história, é feminino e por isso o autor comparou a história como uma personagem feminina, uma deusa. Lobotini Howard não queria que uma deusa fosse associada à história, por isso utilizou a neutralização da seguinte forma: As if history were some of all-powerful deity. Apesar dos exemplos citados por Bundy serem do par linguístico inglês-francês, podemos naturalmente entender a relação da tradução feminista e a preferência pelo uso de uma língua neutra em português-francês, mesmo cientes de que a língua não é neutra. Em Bintu, temos uma peça de teatro escrita por um homem em que a personagem principal é uma garota de 13 anos, uma heroína. A história dessa jovem garota é cercada de tragédias, e ao traduzir a peça para português, deve-se levar em consideração diversos detalhes que podem dar uma carga negativa à personagem, como, por exemplo, esse seguinte trecho. Bintou, 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 tête de gang, petite Amazone de cité, la cité, ne je n'aimais pas. Bintou, 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 chefe de gangue, prostitutazinha da periferia eu não gostava. A minha primeira tradução tirava a ambiguidade do original, a leveza e o duplo sentido que o trecho possui. Calloway, ao meu ver, em momento algum usa palavras pejorativas para descrever Bintu, mas a sociedade sim. Ao traduzir por prostitutazinha ou pequena prostituta, é como se eu estivesse falseando sobre algo que em nenhum momento foi escrito, colocando palavras na boca do autor, ou pior, vilanizando ainda mais uma personagem que foge das tradições da sociedade em que habita. Mesmo que a expressão em francês tenha também esse sentido, conforme o dicionário da Russa, traduzir por pequena amazona nos dá a impressão de uma garota forte, jovem e guerreira, que luta para conseguir o que quer, mas a amazonazinha também traz o sentido pejorativo de algo que não deve ser levado a sério. Conclusão. Percebemos que para compreender a função do coro na dramaturgia moderna, é necessário que evidenciemos o coro grego, uma regra extinta da dramaturgia aristotelista, e que essa extinção proporcionou aos dramaturgos a oportunidade de reinventar o texto dramático. O coro pintor é considerado como revolucionário por ter apresentado novas funções cênicas e dramatúrgicas à peça, acrescentando três personagens femininas à função. Além do mais, o coro é profético e anunciador, simplesmente por conhecer a vida e destino de Pintor. Já no que diz respeito à teoria da tradução feminista, em qualquer texto é necessário considerar as diferenças culturais, étnicas da tradução e o contexto cultural no qual ela se passa.
Por fim, podemos dizer que é necessário que a tradução da peça seja concluída para que possamos evidenciar e analisar todas as problemáticas sociais e de tradução do texto. Agradeço a todos a atenção.